Olá, boa tarde! Chegando para mais uma live aqui com vocês. Então vamos falar. Deixa eu colocar aqui live, tem que colocar o comentário. Live, aula 1, workshop, shop, terapeuta de si. De si. Aí, gente, já aprendi isso aqui, ó. Fixar comentário. Boa tarde, minha gente. Vamos chegando. Boa tarde, Rodrigo, Marcélia, Rosi, Lucas, Ivo, Luciene, querida. Marcélia, boa tarde. Sueli Lima, Ângela, Psicodesenvolvimento, Cris Daisy. Vamos chegando, minha gente. Muito boa tarde. Hoje, 16 horas. Iniciamos em ponto para aprofundar nossa conversa sobre scripts relacionais e o que já está apresentado na aula 1 do workshop Terapeuta de Si, né? Lembrando, o workshop Terapeuta de Si está no ar. Quem não assistiu a aula 1 ainda, aproveita, porque amanhã às 8 horas já sai a aula 2. Para você realmente compreender a aula 1, quer dizer, a aula 2, é importante que você tenha assistido a aula 1. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve que ainda dá tempo, basta clicar no link que está aqui na bio do Instagram, logo abaixo do meu nome. Você clica lá, 100% online, 100% gratuito. Assim que você se inscreve, você já assiste a aula 1 e já fica ligada, fica ligado para receber no seu e-mail ou no Telegram, se você optar para receber também pelo Telegram, o acesso às aulas. Então, tá super simples. E a gente vai aprofundar nossa conversa hoje sobre scripts relacionais. Sobre scripts relacionais. A coisa vai ficar emocionante. Que é isso, né? Ai, ai, vamos chegando, vamos chegando. 3 minutinhos e a gente vai aquecendo. Boa tarde, dona Bernadette, dona Conceição. Boa tarde, Luana, Tamara. Quem mais está chegando? Aline, da Holanda. Muito boa tarde. Lembrando sempre de imaginar que a gente está adentrando uma sala para nos sentarmos em roda, crescermos na potência do conhecimento vivo que desenvolvemos, né? Dentro do processo de aprendizagem que nos banha, que nos possibilita. Boa tarde, Virgínia. Quem mais está chegando? Psi Conceição também. Graciele. Muito boa tarde. Então, lembrando que você pode também compartilhar, chamar seu amigo, sua amiga que é da área do desenvolvimento humano, que trabalha em apoiar outras pessoas, que, enfim, que dedica a vida a cuidar de outras pessoas, para estar conosco, né? Compartilha, chama, vamos fazer uma corrente de consciência para os profissionais da área da saúde emocional, da saúde mental e outras áreas da saúde que dedicam o seu trabalho, não só à saúde, educação também, né? Essa é uma dúvida que chega bastante. Cecília, o workshop Terapeuta de Si é só para profissional da área? Ele é dedicado aos profissionais. Ele é dedicado aos profissionais. E eu considero profissional. Quais profissionais? Psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, pessoas que trabalham com aconselhamento. Por exemplo, vocês já devem ter visto aqui o depoimento da irmã Josielma, que fez o curso e ela trabalha cuidando de pessoas, ela trabalha com aconselhamento, ela trabalha com o cuidado com as pessoas, ou seja, existem muitos nomes para esse trabalho, né? Pessoas de linhas de frente, pessoas que trabalham aí como conselheiros, existem muitos nomes, então, especialmente terapeutas, profissionais da área, que estão compreendendo a chave do trabalho dentro do atendimento clínico e do manejo clínico está diretamente conectado ao seu relacionamento interior, a maneira como você cuida de você, porque a maneira como você cuida de você, a maneira como você recebe a si mesmo,
a maneira como você carrega a si mesmo, vai impactar diretamente na qualidade de vínculo terapêutico que você gera. E o vínculo terapêutico é um dos instrumentos de manejo de processo clínico. Então, volto a dizer, quando a gente está falando de cuidar de si mesmo para então cuidar do outro, não é só pelo óbvio, não é só pelo eu preciso estar bem para cuidar do outro, eu só dou o que eu tenho. Não é só isso, não é só isso, é técnico. É técnico, é profundamente técnico. Nós precisamos de uma relação interna sadia, de um espelho interno sadio, para que possamos fazer os processos de encontro com o outro de um lugar sadio, de vínculo terapêutico. Sabermos utilizar o vínculo terapêutico e o contato com o outro como possibilidade de estratégia clínica. Então não é só pelo óbvio, não é só pelo óbvio, é tão dependente quanto um jogador, se ele não tiver aquecido, se ele não fizer o seu trabalho físico, ele não consegue jogar. Do mesmo jeito que se um cantor não sabe utilizar a voz dele, ele vai machucar a voz dele. Então, não adianta só saber cantar, você tem que saber cuidar da voz. Não adianta só saber jogar, você tem que fazer treinos de habilidades importantíssimos para executar sua arte. Então, volto a dizer, o terapeuta de si, o workshop terapeuta de si, não está conectado apenas a essa proposta de cuidar de quem cuida, mas aprofundar o entendimento de como o seu relacionamento interno afeta o seu manejo clínico e como o processo de vínculo terapêutico é uma estratégia importantíssima dentro do processo, certo? Ok, então vamos lá. Tamara, tá travando? Deixa eu ver aqui na cozinha. Melhorou? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Digam se melhorou, por favor. Fiz aqui uma troca de rede para ver se fica melhor. Me deem notícias, por favor. Escrevam. Agora foi? Que bom, que bom, que bom. Vamos lá. Nossa Senhora da Internet, ajuda a gente. Nossa Senhora da Conexão. Eu quero iniciar essa live de hoje com uma frase que me inspira, uma frase que eu aprendi da minha formação de psicotraumatologia. Eu dedico, né, a minha história clínica, o meu trabalho dentro dessa área é muito dedicado ao estudo do trabalho com trauma. E essa frase me inspira, ela é da minha formação, de uma das aulas incríveis com a Liana Neto, que diz assim: carregamos a vida com a mesma quantidade de amor e esperança com a qual fomos carregados quando bebês. Eu vou repetir. Carregamos a vida com a mesma quantidade de amor e esperança com a qual fomos carregados quando bebês. Essa frase é de Carlos Byton. Tem um livro incrível dele. Então, abrindo essa primeira reflexão, né? Carregamos a vida com a mesma quantidade de esperança com o qual fomos carregados, a gente vai começar a abrir as portas para compreender a questão dos scripts relacionais e dessa questão que afeta a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como nós vemos a nós mesmos, a maneira como nos conectamos e nos relacionamos com o mundo à nossa volta, seja através das nossas relações de afeto, as nossas relações pessoais e as nossas relações terapêuticas. Quando o Carlos Byton traz essa consciência, Mara Castro, sim. Gente da equipe, tem gente perguntando se a live está no ar. Voltou uma mensagem aqui se está travando. Aqui para mim tá normal. Aqui para mim tá normal. Vamos ver.
Então, quando a gente traz essa consciência que a gente carrega a vida com a mesma esperança e com a mesma confiança com o qual fomos carregados, isso nos leva a refletir como foi que fomos carregados, como foi que chegamos no mundo, como foi que nós fomos construindo essas estruturas de personalidade e de que maneira essas relações foram se desenvolvendo e criando isso que a gente vai chamar de scripts relacionais. Criando a maneira com que nos conectamos, a maneira como nos defendemos, a maneira como nos permitimos sermos vistos, a maneira como possibilitamos a abertura de que outras pessoas sejam vistas por nós, como olhamos, como somos olhados. Então isso vai compondo estruturas tão intrínsecas em nós que vão dando caminhos para a formação de personalidade. Continua dizendo que está travando. Eu não estou entendendo, porque para mim está tão normal. Aí eu não consigo saber se é no de vocês ou no meu. Realmente não consigo saber. Para mim tá tudo normal. Tudo normal. Porque quando tá travando para mim aparece, né? Aparece vermelhinho, o sinal tá ótimo, aqui tá tudo normal. Então eu não sei se é o de vocês. Boa tarde, Kátia. Tá dando para entender? Então vamos em frente, né? Então eu quero trazer também essa reflexão de novo do processo de desenvolvimento dentro da perspectiva de trauma, que dentro desse trabalho que a gente vai entendendo que a gente se compõe nos nossos aspectos de desenvolvimento, tem uma frase também da Liana que diz assim: trauma de desenvolvimento é trauma de relacionamento. Nenhum ser humano sobrevive sem um cuidador. Sem um cuidador que assegure a incorporação das necessidades mínimas de sobrevivência: alimentação, contato, higiene, segurança, regulação emocional e fisiológica, durante todo o extenso período de dependência que nós vivemos. E nessa qualidade de relação é essa qualidade de relação primordial que vai modular não só a forma como o indivíduo depois, subsequentemente, vai regular as próprias emoções, fisiologias e impulsos, como também a capacidade que ele terá para estabelecer relações com seus pares e se adaptar aos desafios emergentes. Ou seja, a nossa espécie é uma espécie que nasce abundantemente dependente. Por quê? Conta-se que pelo nosso processo evolutivo, nós éramos seres, né, lá nos primórdios, lá na pré-história, que nós andávamos de 4 apoios. Por andarmos de 4 apoios, nós tínhamos quadris mais largos, ancas mais largas, o que possibilitava uma gestação maior, inclusive gestações de 12 meses. À medida que a evolução vai seguindo e a gente vai seguindo para uma evolução bípede e a gente vai tendo reestruturação óssea, a gente vai desenvolvendo então a necessidade desse bebê terminar o seu processo gestacional fora da barriga, para que houvesse a possibilidade da cabeça do neném passar num quadril mais estreito de um corpo agora bípede e não mais em 4 apoios. E nesse período a gente vive uma esterogestação, aonde o nosso desenvolvimento vai acontecer, onde nós vamos desenvolver as habilidades de sobrevivência, as habilidades adaptativas, as respostas ao mundo, onde a gente vai começar a tomar posse de mais independência a partir de uma relação esterogestacional que é feita através da placenta do vínculo com os nossos cuidadores. Então essa palavra vínculo, essa palavra relacionamento, essa palavra relacional, ela vai compor o que vai construir em nós as nossas habilidades, a nossa personalidade, a maneira como a gente busca, a maneira como a gente encontra, a maneira como a gente se coloca no mundo, e isso vai gerar também os scripts que vão compor as nossas relações futuras, as nossas relações com os nossos pares, as nossas relações com as pessoas à nossa volta e as relações com, para quem escolhe essa área, né?
com aquele que vamos atender, porque a gente vai gerar um encontro através da relação terapêutica. Pois bem, quando a gente fala de trauma nessa área do desenvolvimento e cada vez mais as diversas áreas convergem, né, sobre os desenvolvimentos da personalidade como o caminho arquetípico que a gente atravessa para conquistar essa jornada de evolução dentro da nossa história e da nossa biografia, podem acontecer processos onde esses scripts são desenvolvidos através de relações em que impulsos não foram completados, onde as minhas necessidades não foram atendidas, onde os meus processos, as minhas janelas de oportunidades não se completaram, onde houveram rupturas nesse processo de desenvolvimento e criou-se dentro dessas rupturas as nossas estratégias adaptativas. E quando a gente então tem essas estratégias adaptativas, a gente vai como o pulso de vida natural, que é tentar completar aquilo que não se completou, tentar transcender aquilo que ficou bloqueado, tentar atravessar aquilo que em mim é desconfortável, a gente vai precisar encontrar em novos relacionamentos a possibilidade de completar fissuras de relacionamento originadas nos nossos traumas de desenvolvimento, que são traumas de relacionamento. Então, um dos lugares que a gente vai buscar completar essas respostas ou essas fissuras dentro do nosso processo, da nossa jornada evolutiva como seres humanos, são nas relações. Relações com pares e muitas vezes relações como casamento, relações amorosas e dentro do nosso processo terapêutico. Muito do nosso processo terapêutico, ele é um processo de reparentalização dentro da estrutura terapêutica, aonde muitas vezes a gente vai aprender a ser visto com completude e ser aceito da maneira como a gente é, onde a gente vai aprender sobre limites, qual é o meu limite, até onde eu posso ir, onde a gente vai aprender sobre ouvir e ser ouvido, em colocar a própria voz e ser recebido, onde a gente vai completar esses processos que talvez não tenham se completado da maneira esperada ou necessária dentro daquela placenta relacional do vínculo precoce, dentro de uma estrutura terapêutica. Então, nesse sentido, o vínculo terapêutico ele vai estar a cargo e a serviço de completar essas respostas incompletas dentro do processo. Pois bem, onde que começa o desafio para nós terapeutas? Se eu não conheço qual é o meu padrão de vínculo, se eu não conheço como é que isso se estruturou em mim, por exemplo, se eu tenho uma estrutura de vínculo onde eu precisei para poder ter a minha placenta relacional para me desenvolver, precisei fazer muito para ser visto, precisei demandar muito para ser visto, porque o ambiente que eu vivia, minha mãe tinha muitos filhos, ou ela estava ocupada com alguma coisa, e eu estava ali sempre tentando encontrar uma maneira de ser visto. E isso foi gerando em mim um aprendizado acerca de ansiedade por agradar, de ansiedade por ser visto, de ansiedade para alguém precisa me olhar, e isso vai se estruturando na minha fisiologia e mais tarde desenvolvendo uma personalidade com essa capacidade adaptativa, onde eu sou capaz de atender a todo mundo e eu sou a última a ser atendida, e eu tenho esse padrãozão, é com ele que eu vou me sentar lá no meu consultório. E aí, quando eu vejo o meu cliente muitas vezes me demandando que eu faça por ele, que eu o atenda, que eu o agrade para ele se sentir bem, e isso aciona esse padrão em mim, a gente vai mantendo essas estruturas de relacionamento desatualizadas, muitas vezes neuróticas, não frescas e sem a possibilidade da gente criar novos scripts relacionais, porque eu nem percebo essa estrutura adaptativa em mim sendo acionada e gerindo o processo. A minha ansiedade tomando conta do processo. Uma ansiedade que é tão caracterológica, que é tão estrutural, que é tão precoce, que está dentro das estruturas de aprendizado que eu posso ter vivido
no meu desenvolvimento dessa placenta do relacionamento que termina, né, essa relação de dependência. Não existe outro mamífero tão dependente da relação com o seu cuidador para terminar de se desenvolver como o ser humano, que ela vai afetar completamente a relação terapêutica. E aquela reparentalização, que é poder oferecer para o meu cliente o tipo de completude de resposta, que pode ser uma resposta de eu não vou atender o seu pedido, você vai conseguir fazer essa tarefa e eu vou acompanhar você, que às vezes é um aprendizado de ajudar ele a ter limites para não se perder no outro. Como eu posso também fazer o papel de poder ser mais disponível, porque ele tem uma esquiva muito presente, que se formou e ele não completou o movimento de chegar no outro, e sou eu que vou, dentro da minha estratégia de vínculo terapêutico, criar treinos de habilidade que ajude ele a pedir o que ele precisa, que ajude ele a dar voz à própria necessidade, que ajude ele a conectar com o que ele realmente necessita, treinos que ele não conseguiu completar no seu processo de desenvolvimento, respostas incompletas, e essa reparentalização precisa ser feita dentro do processo para que ele vá reconectando com essas potências que vão fornecer senso de orientação na vida para ele. Eu não vou conseguir porque eu não vou enxergar, eu vou estar preso dentro do meu próprio script. Então, quando eu falo muito, eu abro o workshop, a aula 1 do workshop trazendo que nós precisamos entender que a relação consigo mesmo, compreender os nossos scripts relacionais, compreender essas necessidades não atendidas ou esses processos incompletos dentro da relação do vínculo precoce, começar a encontrar caminhos de se receber a partir de parir a nós mesmos através de um novo parto de si mesmo, né? Então, conectando com a frase reconectando, né, com a frase do Carlos Byton, carregamos a vida com a mesma quantidade de amor e esperança com a qual fomos carregados, ou seja, renovando a maneira como carregamos a nós mesmos e refrescando essa relação interna para novos scripts em nós mesmos, dificilmente a gente vai encontrar o outro nessa qualidade de vínculo que é que o outro precisa, porque em vez de eu estar atendendo ao tipo de resposta incompleta que ele tem e que eu vou ajudar no processo ele a completar, eu vou estar presa na minha própria resposta incompleta. Então, se eu estou presa numa ansiedade por agradar, eu vou ficar fazendo tudo para ele ficar feliz, para isso em mim ficar mais calmo, e eu não vou estar criando os treinos de habilidade que ele precisa e muitas vezes atravessar zonas de desconforto, muitas vezes encontrar sensações que não são agradáveis e sustentar a capacidade de se sentar com sensações desagradáveis, emoções e sentimentos desagradáveis, porque ele não vai ficar feliz e isso dispara isso em mim. Então, vocês conseguem entender como isso vai ficando intrincado dentro do processo terapêutico se a gente não coloca luz e reflexão nas estratégias de vínculo e o poder que vínculo tem de transformação dentro do processo, de completar respostas incompletas no processo de desenvolvimento. E volto a dizer, muitas vezes, para muitas pessoas, eu já testemunhei isso muitas vezes no consultório, o seu olhar, muitas vezes, é o primeiro olhar que essa pessoa recebe de completude. Às vezes, é com você que ela vai dar voz à própria necessidade pela primeira vez, sem medos, ou sem esquivas, ou sem culpas, ou sem julgamentos. É na sua escuta plena que ela vai se sentir reconhecida. Né? A maior tortura, a coisa que pode mais enlouquecer o ser humano é não ser visto, é não ter com quem, porque eu só me reconheço na relação. Né? Se eu não tenho com quem, eu não experimento nada, eu não experimento amor, eu não experimento ódio, mas também não experimento amor. Então a relação nos compõe como indivíduos. Olha que louco é isso da nossa espécie. Nossa espécie é muito desafiante, né? A gente se compõe nas relações desde o início, desde que somos um bebezinho no útero, depois passamos por todo esse período de dependência, fazendo na incubadora do vínculo terapêutico, completando os processos de desenvolvimento, nascemos altamente vulneráveis, com 30% das funções
desenvolvidas, 70% a ser desenvolvidas na relação, que vão gerar aprendizados funcionais e desfuncionais. E para que nós possamos fazer possíveis reparações, quando esses processos não se completaram, nós vamos também precisar de relacionamentos. E um deles, que é um relacionamento altamente poderoso, é o vínculo terapêutico. E se o vínculo terapêutico não tem essa consciência, a gente pode causar ainda mais dano. E uma das possibilidades da gente construir esses vínculos terapêuticos dentro dessa visão dos scripts relacionais está em primeiro conhecermos os nossos próprios processos. Então, o terapeuta de si, ou cuidar de quem cuida, cuidar de si mesmo, vai para uma instância muito mais profunda e, ao mesmo tempo, muito mais potente, oferecendo treinos de habilidades e reflexões necessárias que realmente vão fazer diferença no seu processo, né? Então, deixa eu aqui fazer uma pausa para ver se tem perguntas, se está fazendo sentido para vocês, se ficou alguma dúvida da aula que vocês já assistiram na aula 1, se tem algo que vocês gostariam que houvesse um aprofundamento a mais que eu não trouxe aqui, né? Tá ficando claro para você o quanto a questão dos scripts relacionais são, as questões, né, dos scripts relacionais são presentes. Quando vocês vão escrevendo aí para mim, tem um outro trecho que eu gostaria de trazer, super bacana. Cadê? Que eu separei aqui para nós. Vamos lá. Sofrer uma experiência traumática, olha que bonita essa fala. Sofrer uma experiência traumática não é o terrível da nossa biografia. O trauma é uma experiência intrínseca à vida e também a força propulsora para o nosso desenvolvimento. Um convite à criação de recursos resilientes e aos impulsos formativos da personalidade. Portanto, viver um trauma não é equivalente a uma subsequente traumatização, como demonstram os estudos de crescimento pós-traumático. O terrível da vida está em não ter a chance de reparação das disfunções provocadas pelo trauma e do retorno a um estado basal de segurança e homeostasia. Assim, um trauma de desenvolvimento se estabelece quando a criança confronta experiências adversas no seu ambiente com poucos e insuficientes recursos psicomotores e relacionais, decorrentes ou mediadas por abuso, negligência, inconsistência ou imprevisibilidade na relação com os cuidadores, perdendo assim a capacidade de restabelecer o senso de segurança. Na condição de insegurança, diante de uma experiência cujo perigo não passou, concreta ou psicologicamente, continua a se defender usando os recursos disponíveis da idade, e é o que cria padrões fixos de defesa, caracterológicos, tipificados de acordo com o período cronológico que essa sobrecarga, esse trauma aconteceu. Essas defesas protegem o indivíduo contra a inundação dessas experiências insuportáveis para a época, porém se tornam inflexíveis e pouco adaptativas. Pouco adaptativas às complexidades e diversidades das futuras situações de vida. E se tornam uma forma pré-estabelecida de interação com os outros, consigo e com o mundo. Combinando recursos de enrijecimento muscular, como estratégias para bloquear sensações, emoções e expressões, ou colapso muscular, ou seja, vai compondo esse indivíduo e a nós mesmos, né? Então, as abordagens analíticas, psicocorporais, a neurociências convergem na compreensão de que os estágios ou fases do desenvolvimento podem ser compreendidos como uma forma comum a todos os seres humanos, arquetípicas, de ativar e estruturar habilidades específica e progressivamente com o decorrer da maturação. Ou seja, o terrível da vida não é se isso nos acometeu. O terrível é se essa história não pode ser mudada, se esse final não pode ser reescrito, se a gente não pode encontrar os lugares de novas possibilidades para que aquilo que não se completou,
aquilo que se feriu, aquilo que se bloqueou, possa então voltar a florescer, reencontrando a possibilidade em nós do crescimento pós-traumático. E nós, como profissionais que se colocam nesse lugar de promover esse ambiente, precisamos visitar esse lugar em nós. Precisamos aprender a reconhecer essas estruturas formadas a partir da nossa biografia, que sim, podem carregar histórias muito difíceis e o mais comum é que tenha, porque como eu tenho falado lá, também falei na aula 1 do mito do curador ferido, falei nas lives da semana passada e vocês vão encontrar bastante eu falando isso. Nós, profissionais da área, a prevalência de trauma é imensa. A maioria dos profissionais, vocês que estão aqui, carregam histórias de trauma, em especial trauma de desenvolvimento. Mas, de novo, o terrível da vida não é isso. O trauma é uma força propulsora que nos convoca a habilidade de transcendência. O terrível é quando a gente não consegue retornar para esse estado basal de segurança e homeostasia que existe em nós ou que pode ser cultivado em nós em outros campos relacionais. E um deles é o vínculo terapêutico. E, de novo, esse dado é importante. Eu trouxe esse dado no workshop 1, na aula 1 do workshop, né? Hoje em dia, o que está na fronteira da psiquiatria como protocolos importantes do trabalho com depressão é o trabalho através do vínculo terapêutico, é um trabalho de reparentalização, é um trabalho, se eu não recebi o olhar devido, se eu não recebi o contato devido, se o contato necessário não aconteceu, o encontro terapêutico é um dos lugares de contato que pode acontecer e reestruturar memórias em mim, reestruturar processos de aprendizado em mim que vão compor novas sinapses. Cada vez mais a neurociência nos mostra que é possível a composição de novas sinapses, reestruturando então a maneira como eu me vejo. E se reestrutura a maneira como eu me vejo, se reestrutura a maneira como eu me recebo, reestrutura a maneira como eu vejo o outro. Porque como eu vejo o outro é um reflexo da maneira como eu me vejo. Nesse grande mundo de espelhos que vivemos, onde vemos refletidos no outro que habita em nós. Então, se eu mudo como eu me vejo, eu mudo o que eu vejo no outro. Aí tem uma segunda grande coisa aqui dentro do processo terapêutico. Se eu não consigo reconhecer essas forças, se eu não consigo reconhecer isso em mim, eu também não consigo reconhecer no outro. Do mesmo jeito que a gente aprende que aquilo que incomoda no outro muitas vezes está conectado a questões em mim, aquilo que é luz em mim, eu também vejo no outro. É um mundo de espelhos, de percepções. Então, quanto mais a minha percepção ela está realmente flexível e aberta e enxergar as minhas luzes e as minhas sombras, mais eu tenho possibilidade de criar esse caminho de ajudar a pessoa que eu estou atendendo a enxergar a si mesma, porque eu consigo enxergar nela. Então tem também uma relação de visão que se abre dentro do processo de acordo com a relação de visão que existe em nós. E tudo isso permeia a relação que a gente tem com a gente mesmo, porque nós temos uma relação interna. Nós temos um relacionamento interior, ele se reflete nas nossas relações. Quanto mais a gente se apropria disso, quanto mais a gente consegue navegar nisso, melhor vai ser o nosso processo de atendimento, independente da abordagem que você utiliza, porque a abordagem ela está a serviço do encontro que você está fazendo. E esse encontro vai passar pelo seu olhar, pela sua escuta, pela maneira que você recebe e para a maneira que você dá pulso para o conteúdo que chega. E aí, essa maneira que você dá pulso, você vai utilizar aí as técnicas, as abordagens que você elegeu. Agora, se o seu olhar é duro, ou se o seu olhar é um olhar de muita complacência, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma questão que para uma questão de função materna não bem elaborada. E a pessoa começa a trazer um conteúdo que traz dor, que traz
choro, que traz emoção. E aí automaticamente ela é sugada para esse lugar, ela terapeuta, dizendo, ai, que difícil, não, eu tô aqui com você. E ela entra nessa dor, mas é dela a dor, dentro das suas próprias questões maternas, que talvez não estejam elaboradas. E o que aquela pessoa talvez precisasse, que está entrando com conteúdo difícil, acessando uma dor, era um estado de presença aqui e agora. Isso está doendo, isso é difícil e eu estou aqui com isso agora, presente, sem colapsar na dor. Se o terapeuta colapsa antes, dificilmente essa presença vai ser sustentada. Então, são esses lugares que vão se ativando. Então, esse é um exemplo claro que pode acontecer. Ou o contrário, a pessoa começa a acessar uma emoção importante e eu tenho uma estrutura de personalidade, uma estrutura relacional, onde eu não entro em contato com o que eu sinto, eu estou sempre dando respostas e explicações para o que eu sinto, não é importante o que eu sinto. E uma vez que não sentir não significa desaparecer, e sentir muitas vezes pode ser desconfortável e desagradável, e ainda assim é o caminho para que seja pulsado e liberado. E aí a pessoa começa a entrar em contato, eu, terapeuta, falo, não, mas a gente pode, então, pensa agora numa paisagem bonita, fecha os olhos, vamos criar uma distância disso, e isso já passou, isso foi naquela época. E, na verdade, quem está com medo de fazer contato com aquele conteúdo não é a pessoa, é o terapeuta, porque ele está acostumado a lidar com os próprios conteúdos assim. Então, esses são exemplos simples do que pode acontecer. E aí a pessoa vem uma sessão, 2 sessões e não volta mais, porque ela não se sente atendida, ela não se sente aceita, ela não se sente recebida e ela sente que está desconfortável, porque isso se conecta com feridas prévias que ela já tem. E às vezes o terapeuta não está sabendo que não está na técnica o problema dele, não está no que ele sabe, está na maneira que ele está recepcionando os conteúdos que estão chegando. E a maneira como ele está recepcionando os conteúdos que estão chegando está muito conectada à maneira que ele mesmo recepciona os próprios conteúdos. Por isso, a gente precisa visitar as habilidades do nosso mundo interno. A gente precisa aprender a ter uma relação com a gente. E pode ser bom, não é para ser dolorosa. Acho que uma das grandes coisas que faz a gente se afastar da gente é que, como a gente tem muitas feridas de apego e às vezes a gente tem os nossos históricos de dor nessas feridas relacionais, a gente aprendeu a brigar com o que a gente sente, a gente aprendeu a bater no que a gente sente, a gente aprendeu a fugir do que a gente sente como os caminhos possíveis adaptativos, como nesses trechos que eu trouxe aqui para vocês para compartilhar do trauma e desenvolvimento, né, das reflexões da Liana. Então a gente vai repetindo essa maneira que a gente foi tratado, ou que a gente aprendeu, a gente observou os nossos pais não chorando, não falando, e o elefante branco ali na sala, a gente aprende muito por modelagem, né? Por né? Osmose. Mas enfim, por modelagem, a gente vai repetindo o que a gente observa, e aí a gente repete isso lá dentro. E por isso que muitas vezes a gente acha difícil fazer contato. Mas existem outros caminhos. Existe uma maneira de receber a nós mesmos, a parir a nós mesmos com uma nova esperança, para que possamos carregar a vida com essa nova esperança. E que a gente possa levar esse olhar para o nosso processo terapêutico. Porque quando uma pessoa é olhada com essa qualidade dentro do processo terapêutico, que você aprendeu a desenvolver com você, dificilmente ela vai embora. E eu vou falar isso de novo porque eu respondo essa pergunta quase todo dia. Cecília, o que faz a carreira ser bem-sucedida? Vínculo. Saber gerar vínculo terapêutico saudável. Quando você entende essa chave e você aprende a ser consistente no seu processo de vínculo, você aprende a gerar comunicação saudável, você aprende a fazer boas recepções e você consegue receber o conteúdo, dificilmente a pessoa ela sai do processo, dificilmente ela não só não sai, como ela indica o seu trabalho para outras pessoas, porque as transformações começam a acontecer. Esses lugares interrompidos, o que não foi completado ou que foi bloqueado, começa a se transformar. E quando a pessoa começa a viver transformação, ela começa a falar do seu trabalho. A gente faz isso o tempo todo, né? Se alguém fala para você, você conhece um dermatologista? Bom, conheço uma dermatologista ótima, ela é excelente. E você tem todos os motivos do mundo para falar.
terapeuta é igual. Quando as pessoas vivem essa qualidade dentro do processo terapêutico, ela vai falar do seu trabalho. Não tem como não ter indicação, porque eu acho que do mesmo jeito que as feridas de trauma nos falam da falta, né, do quando falta a humanidade em alguma experiência da vida, as experiências de vínculo retornam à nossa humanidade. E a maioria das queixas que eu vejo chegar no consultório são feridas que a pessoa simplesmente quer ser ouvida com uma presença, ela quer ser validada no sentido de ser um ser humano que tem uma dor e essa dor precisa ter um lugar para ser entregue e para existir. Muitas vezes é só isso que ela precisa. Ela simplesmente precisa de uma escuta de coração para coração. Mas a gente, de novo, só consegue fazer uma escuta de coração para coração quando a gente encontrou a nossa escuta do nosso coração. Enquanto a gente não encontra a escuta do nosso coração, muito difícil fazer uma escuta de coração para coração. E é por isso que eu bato na tecla. Não é só técnica, é processo interno, né? Então, enfim, estamos indo para o final. Oi, Martinha, minha aluna está aqui. Ainda não terminei todos os módulos, mas pode dizer que está fazendo total diferença. Estou atendendo de forma mais leve, sem expectativas e cobranças sobre mim, que antes me abatia. Olha que bacana o relato da Marta, né? Antes, possivelmente, dentro do processo do próprio script relacional, de se cobrar, e essa autocobrança conectada a possíveis cobranças dentro dos processos relacionais de desenvolvimento, aparecendo como sombra dentro de uma nova relação que você tem que acertar, que você tem que fazer o que ele quer, você tem que... E aí o terapeuta está preso nisso. Aí quando a Marta diminui isso, que ela começou a tratar isso dentro do relato dela, ela está colocando isso aqui pra gente, quando ela conseguiu trazer isso para dentro da consciência dela, ela pode estar com isso, a partir do seu próprio processo, e aqui é numa nova relação com o seu cliente, onde não é isso que está gerindo o processo, mas o próprio encontro em si, puro, né? Mundo de espelhos, muito legal. Sim, Paula, Rosângela, muito bom. Boa tarde, Martinha. Obrigada, Cleuma. Show. De onde é esse trecho? Esse trecho foi um trecho que eu selecionei dos meus estudos do psicotrauma, Luciene, de um dos artigos da Liana Neto, que é minha professora, e eu separei ele para ler para vocês hoje, embasar e aprofundar, né? Eu disse que nessa live a gente ia aprofundar a aula 1, então foi isso. Rosângela, sim, tá fazendo sentido. A Sabrina, super recomendo, grande professora, obrigada, querida. O Ivo de Portugal. Vamos ver aqui mais. Percebi que o acolhimento de mim mesma é fundamental. Fundamental, necessário, e é um dos nossos... Sabe aquela coisa do bisturi afiado? Gosto muito de metáfora, né? Quando o cirurgião vai fazer a cirurgia, ele tem que saber o que ele está fazendo. Mas se o bisturi não tiver afiado, não vai dar para cortar, né? Então você pode saber o que fazer, você pode estar lá na sala, você tem o bisturi, mas se o bisturi não cortar, não vai acontecer. Então o acolher a si mesmo é o bisturi afiado. Então o nosso processo terapêutico vai ser mais ou menos eficiente de acordo com essa presença do bisturi afiado. E talvez não exista... outra maneira disso ficar claro, a não ser você viver o contraste, né? A consciência se desenvolve pelo contraste. Quando você entende que você, compreendendo esses processos internos, sabendo como você aloca os seus processos internos, encontrando essa diferença entre atender sobre o jugo de algo em você ansioso e atender sem o jugo de algo em você ansioso, isso vai ficando meio no campo da ideia. Você precisa viver isso. Você precisa notar a diferença do seu processo terapêutico. E o que eu mais noto de relato, assim, eu já compartilhei alguns depoimentos dos alunos do Terapeuta de Si na aula 1 e vai sair mais nos próximos dias. Eles falam, a minha agenda está enchendo. Por causa desse olhar, gente. Não tem mistério. É por causa desse olhar.
Porque, tecnicamente, eles continuam utilizando as abordagens que já utilizavam. Psicólogas, terapeutas, continuam utilizando o que eles conhecem, né, de técnica. Mas o olhar mudou, a escuta mudou e a ansiedade do terapeuta mudou. Esse é um elemento chave também por um terceiro ponto, que é a questão da corregulação dentro do processo. Quando eu quero apoiar o meu cliente a encontrar um espaço de maior expansão, de maior tranquilidade, para que ele consiga processar aquilo que ele está vivenciando, se eu, terapeuta, estou ansioso, na nossa relação, na nossa ressonância, e até uma ressonância de sistema nervoso, a gente vai estar vivendo um processo de co-desregulação. Então, para eu conseguir criar um processo de corregulação, onde o meu próprio sistema nervoso é um elemento de regulação do sistema nervoso do meu cliente, eu preciso ter protocolos de autorregulação. Porque da mesma maneira, quando eu trabalho com mães que acabaram de parir, o nosso sistema nervoso, de novo, né, ele é tão vulnerável, ele é tão imaturo quando a gente nasce que a nossa regulação é feita pelo cuidador. O nosso sistema parasimpático, ele ainda está em desenvolvimento de muitas funções, principalmente da função mais nova, vago-ventral, e essa função vai ser desenvolvida no vínculo, criando um sistema nervoso mais ou menos resiliente, sendo um preditor para questões de saúde emocional, mental e de todas as ordens de saúde. Então, esse sistema tão precoce, ainda imaturo, ele depende do cuidador para se autorregular. E é nessa relação que a gente aprende a se autorregular. Então, o nosso sistema nervoso, ele se regula no outro, no bando. Tanto que quando você está nervosa, quando você está mal, e chega alguém e diz: tá tudo bem agora, eu tô aqui com você. O que acontece? O sistema começa a fazer down regulation. Quando você acabou de passar um super susto, sei lá, um assalto e chega, a ajuda chegou. Ufa, que bom que você tá aqui. Quando você tá atravessando qualquer coisa e chega uma companhia consistente para estar com você, o seu sistema se regula, porque a gente se regula na relação, a gente faz corregulação, porém a gente também faz co-desregulação. Então, se o terapeuta não está ciente da própria co-desregulação, se ele não faz down regulation, é muito difícil ajudar o outro a fazer down regulation, porque os dois entram em co-desregulação. Do mesmo jeito que quando o neném está chorando muito, está muito estressado, o que a gente precisa ajudar? A mãe. A gente fala: vai descansar, eu fico com ele. É a melhor intervenção. Ela está cansada. Ela está estressada e muitas vezes está vindo aí de um dia atrás do outro, sem dormir. Então, ou seja, tá em estresse. Estresse não é só porque algo emocional aconteceu. Não dormir, não comer, sentir dor física, peito sangrando, tudo isso são condições de estresse. Então, o que essa mãe precisa? Ela precisa descansar. Então, a gente vai descansar, eu fico com ele, o bebê vai acalmando, os dois vão regulando. E principalmente durante a primeira fase do desenvolvimento, a gente tem uma relação simbiótica com o neném, né? O neném tem uma vivência total do que a mãe sente. Então, isso tudo é só para contar como é que a gente funciona na vida, né? A gente se regula em bando, se desregula em bando, e isso também aparece no processo terapêutico. Então, de novo, olha aqui de novo, que a gente precisa entender que cuidar de si não é só pelo óbvio, cuidar de si é condição do trabalho. É condição do processo, sem bisturi você não opera, sem treinar você não joga, sem aquecer a voz você não canta, sem autorregulação você não vai fazer um bom atendimento. Não acontece, não tem milagre. Bisturi sem afiação não corta, não tem milagre. Então a gente pode afiar nosso bisturi, a gente pode aquecer a nossa voz. Faz tempo que eu não falo do Andrea Bocelli, eu vou falar dele, porque eu descobri que fizeram um filme da biografia dele, a música do silêncio, e o cara fala assim pra ele: a sua voz é linda, nossa, mas você vai perdê-la porque você não tá sabendo usar. E ele fica assim, falou: eu conheço alguém que pode te ajudar. E aí ele conhece um maestro que faz toda a diferença, que ensina ele a usar a própria voz. Então eu quero ir para um fechamento dessa live dizendo:
Muitas vezes a gente precisa aprender a usar aquilo que a gente tem de dom. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm o dom, vocês não estão nessa área à toa. Vocês estão nessa área, muito provavelmente, pelo mito do curador ferido, pelas suas próprias feridas, e porque você tem esse dom, você tem esse coração que quer encontrar outro coração, você tem essa capacidade, você tem esse tipo de canto, você tem esse timbre de voz, você tem o dom. E eu tenho certeza que todas vocês têm um canto lindo, mas se a gente não aprender a usar a voz, se a gente não souber o que precisa fazer para ecoar o nosso canto, a gente vai perder a voz. A gente vai machucar a garganta. A gente vai ficar rouca. E o mundo não vai conhecer a potência da nossa voz. Então a beleza do que o Andrea Bocelli fez, vale muito a pena ler esse livro ou assistir o filme, tá no Globoplay, A Música do Silêncio. E ele vai e se dedica a esse treinamento, ele se dedica a aprender a se apropriar desse dom lindo. E aí ele encanta os corações com a sua linda voz, alcançando notas que ele jamais teria alcançado, mesmo tendo uma voz linda, se ele não soubesse como alcançar aquelas notas, fazendo os treinos de habilidades necessários e tendo um relacionamento com um maestro. Então, é uma grande metáfora. Nós precisamos encontrar a nossa voz, o nosso dom, para que o mundo conheça, né? Esse timbre único que cada um de nós carrega. Então, meu desejo é que você faça os treinos de habilidade para você alcançar a sua potência de voz, para encantar o mundo, alcançar as pessoas com a sua voz e com o seu dom. Para isso, você vai precisar cuidar dela e saber como cuidar dela. Não adianta só técnica, não adianta só saber cantar, não adianta só saber cantar na nota certinha, não adianta só saber partitura. Você tem que saber como usar a voz e cuidar dela, para que você cante a vida toda e encante assim como Andrea Bocelli, que você possa cuidar das pessoas da maneira como você cuida de você. Você tem cuidado de você? Então, tá na hora de começar a olhar para os seus scripts relacionais e descobrir que existe uma forma de se relacionar com você para além dos seus scripts relacionais. Essa é a sua tarefa número 1. Quando você encontra isso, você vai encontrar as outras chaves. E aí, amanhã, tenho levado a Laurinha para a terapia. Bonitinha, Laura. Amanhã, quarta-feira, às 8 da manhã, vai sair a aula 2 do workshop Terapeuta de Si. Na aula 2, eu vou falar mais um pouquinho de scripts relacionais e vou falar das 6 chaves que eu mapeei dentro do processo do Terapeuta de Si, que promoveram a abertura do novo relacionamento para os terapeutas. Quando eu percebi como foi a forma que eu fui criando isso dentro do meu processo da construção da minha carreira e da minha identidade terapêutica, eu descobri que eu vivi 6 chaves. Então, além de falar mais um pouquinho de scripts, eu vou falar para vocês na aula 2 sobre as 6 chaves. E aí, na quinta, eu volto para aprofundar a aula 2. Então, vocês têm mais uma tarefa. Primeiro, você tem que estar inscrito no workshop. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, assiste a aula 1. Amanhã às 8. Então, que horas é a aula, Cília? A aula sai às 8. Aí você pode assistir às 8, às 9, às 10, às 11. Você vai assistir a hora que der para você assistir ou tantas e quantas vezes você desejar. Clica lá e assiste a aula 2. E aí, na quinta-feira, às 16 horas, você volta aqui no Instagram pra gente se encontrar de novo, pra gente poder bater um papo bacana e a gente, então, fazer esse mesmo aprofundamento das 6 chaves que eu vou apresentar na aula 2. Eu li todas as dúvidas, eu respondo tudo que vocês escrevem, tudo. Lá na plataforma do workshop, embaixo da aula tem uma área de comentários. Todos os comentários eu respondi, todas as dúvidas e tudo que eu li eu quis compor a aula que eu dei aqui. Então eu imagino que eu tenha respondido tudo. Se ainda não respondi e ficou alguma dúvida, por favor, continuem me escrevendo. Eu e minha equipe estamos aqui 100% dedicados ao Terapeuta de Si e é muito bom estar com vocês. Então deixa eu só ver se ficou. Muito bom, se quisermos que o outro seja luz, temos que ser luz. Sim. Sim, Erenice. Sim.
Daqui a pouquinho vai estar disponível também essa live aqui, tanto no Insta quanto no YouTube. E lembrem de compartilhar, marca seu amigo, vamos fazer uma corrente do terapeuta de si. Vocês sabem o quanto os profissionais precisam serem cuidados, porque eles são a fonte de transformação. Então, para que essa fonte de transformação realmente seja potente, ela precisa estar cuidada. Então, marca seu amigo, marca sua amiga que é profissional da área, que cuida de pessoas. E a gente tem um encontro marcado amanhã no workshop. Fica ligada no seu e-mail, no e-mail que você se inscrever. Coloca lá para ser avisado pelo Telegram, para ser avisada pelo Telegram. E me encontra aqui quinta-feira com as tarefas prontas para a gente continuar na jornada do terapeuta de si. Grande beijo, obrigada por estarem aqui. Até amanhã.